Nós voltamos a falar sobre o Brasil, que está novamente fora do mapa da fome da ONU. A boa notícia foi confirmada em um novo relatório divulgado nesta segunda-feira. Mas, apesar da conquista, ainda há muitos desafios pela frente. Sobre esse assunto, nós conversamos com o Kiko Afonso, que é diretor executivo da Ação da Cidadania. Kiko, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui. Kiko, o Brasil saiu novamente do mapa da fome, segundo a ONU. O que essa conquista representa na prática para a população mais vulnerável? Eu acho que é uma prova, primeiro, de que as políticas públicas, quando implementadas de uma forma que com vontade política, a gente consegue ver que elas são efetivas. O Brasil, é importante lembrar para todo mundo, saiu do mapa da fome em 2014, depois de décadas e décadas dentro desse mapa, e voltou para o mapa da fome ao longo dos anos 2020, 2021. Então, os dados saem de 32 milhões ali, quando a Ação da Cidadania diagnostica isso lá em 93, e chegam em 2014 a em torno de 4 milhões de pessoas. Ainda é um volume grande de pessoas, mas mostra que as políticas públicas foram efetivas para tirar o Brasil do mapa da fome. Logo em seguida, as políticas são mudadas, o foco do governo muda, e a gente tem um congelamento da grande maioria dessas políticas públicas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Bolsa Família, uma série de outros programas que apoiavam as populações mais vulneráveis. E já em 2020, ou seja, antes mesmo da Covid começar efetivamente a nos afetar, a gente sai de 4 milhões e chega a 19 milhões de pessoas com fome, e a Covid, obviamente, acelera esse processo para 33 milhões de pessoas. E aí, nesse último governo, esse governo atual, ele entra e reaplica as mesmas políticas públicas que já eram sabidamente eficientes, e aí a gente volta a reverter de 33 milhões de pessoas para cair para algo em torno de 5 milhões de pessoas, um pouco menos, porque hoje a estatística é de 2,5% da população. Para você sair do mapa da ONU, você precisa ter menos de 2,5% da população em insegurança alimentar grave. Então, isso eu acho que é um dia a se comemorar muito. É uma luta que sempre é muito grande da sociedade civil para essas políticas serem implementadas e serem mantidas, mas ainda tem muito pela frente. A fome ainda não acabou, a gente ainda tem milhões de pessoas em situação de fome, ainda tem uma insegurança alimentar que é ampla, que não envolve só a fome, envolve a forma como a gente se alimenta, o alimento que a gente está comendo. Eu acho que tem muita coisa, muito trabalho pela frente, mas certamente hoje é dia do brasileiro comemorar essa saída do mapa da fome, que é um lugar que a gente nunca deveria ter voltado. Sem dúvida nenhuma, Kiko. Boa tarde para você, bem-vindo ao TJ Aparecida. Não precisa a gente olhar para fora, falando mais da faixa de Gaza, que lamentavelmente a gente tem visto essas imagens de horror, de pessoas morrendo de fome, que no Brasil tem fome sim, mas vai avançando no sentido contrário para acabar com essa fome. Apesar da melhora nos dados, eu pergunto para você, ainda há milhões de brasileiros que enfrentam a insegurança alimentar todo dia, diariamente. O que ainda falta para garantir o direito pleno à alimentação no país, para essas pessoas especificamente? Bom, acho que a primeira coisa é a certeza de que essas políticas elas são políticas de Estado, elas não são políticas de governo. Apesar delas terem vindo de um governo, eu acho que já chegou o momento de todos os eixos políticos compreenderem a importância de que essas políticas pertencem à população brasileira, pertencem ao Estado brasileiro e não podem mais retroceder nunca mais. A gente não pode viver o que a gente viveu nesses últimos anos, esse retrocesso enorme. Para vocês terem uma ideia, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde milhões de crianças têm a única refeição saudável do dia, ficou congelado de 2017 a 2021, só sendo retomado o reajuste a partir de 2022 nesse governo atual. Então, isso mostra como a gente tem que ter um olhar muito importante para essa questão, para que a gente não retroceda nesse processo nunca. Acho que vocês dão esse exemplo de Gaza, e eu acho que a gente não pode nunca aceitar a fome em nenhum lugar do mundo, e muito menos a fome como ferramenta de pressão ou ferramenta de guerra. Eu acho que o brasileiro tem milhões de pessoas em situação de fome. Acho que a gente tem que ter um olhar de melhoria do que a gente já tem das políticas públicas. As políticas que estão implementadas, elas são eficientes, mas ainda falta chegar naquela última família, naquelas localidades mais remotas, e principalmente ir para a segunda etapa, que é
eu tirei essa pessoa da fome, mas o que ela está comendo? Eu preciso que ela coma bem, né? Porque tem a questão da obesidade. A gente muitas vezes olha uma família pobre com uma família obesa e você fala, pô, ela está se alimentando. Não está, ela está comendo um alimento hipercalórico, mas com total falta de nutrientes, e o corpo dela está com fome, está precisando dos nutrientes corretos para sobreviver e para não se adoecer. Então a gente tem uma etapa seguinte agora, que vai demorar um bom tempo, que a gente precisa entrar para lutar por uma alimentação saudável para a população inteira, num universo agora de uma mudança climática que tem afetado a produção do alimento, especialmente dos pequenos produtores, né, que têm sofrido cada vez mais com essas mudanças climáticas. Então, temos muitos desafios pela frente. Eu acho que isso aí não tem o que negar. Milhões de pessoas ainda em situação de insegurança alimentar, e a gente precisa ter esse olhar agora de não retroceder e evoluir cada vez mais com os programas que estão sendo colocados, e evoluir esses programas também para uma nova realidade de mundo, um mundo mais desigual e um mundo com mudanças climáticas muito severas. O relatório, né, Kiko, considera os dados de 2022 a 2024. Na sua avaliação, quais políticas públicas ou ações sociais podem contribuir ou contribuíram também para essa melhora? Acho que precisa ampliar o investimento em relação à alimentação escolar. Eu acho que tem uma falha hoje que acontece, infelizmente, nos governos, tanto a nível federal, estadual, municipal, que é um olhar nos investimentos nos CRAs, que são os centros de referência de assistência social nos territórios, né? Existe hoje um número em que um território precisa ter um CRAs para cada 5.000 pessoas. Infelizmente, a gente vê regiões com 100 mil, 200 mil pessoas com um CRAS para atendimento. Para quem não conhece, o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ele é a porta de entrada da população para os programas sociais, Bolsa Família, Vale Gás, qualquer programa, para o CAD Único, que é um programa, um cadastro nacional para acesso aos programas sociais. E o acesso para esses programas é através de um cadastro, através do CRAS. E o que a gente tem visto no Brasil é que há um desinvestimento grande por parte dos municípios, dos estados e também do governo federal, que está retomando esse investimento, mas ainda é muito aquém do necessário. E a gente entende que esse é um ponto que precisa ser muito melhorado. Outro ponto que a gente considera bem rápido aqui é o investimento na produção de alimentos dos pequenos produtores, na questão da assistência técnica. A gente tem um investimento recorde de recursos que chegam, de fato, para investimento dos pequenos produtores, mas tem muitos deles que ainda estão fora por falta de assistência técnica. É preciso investir na assistência técnica para que esse pequeno produtor, essa família, consiga escrever os projetos e acessar os investimentos necessários para poder produzir. Kiko, eu quero contribuir muito, quero agradecer muito pela sua contribuição para a gente poder compreender mais esse combate à fome, que deve ser número 1, né? Deve ser prioridade de qualquer país, né? Porque tem muitas pessoas que não têm o que comer. A gente fica imaginando aqui uma situação como essa. Então, é um dia para se comemorar, sem dúvida nenhuma, como você disse, mas para a gente continuar buscando melhorar cada vez mais esses números. Nosso muito obrigado pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Um abraço para vocês e para quem está nos assistindo. Um abraço, uma ótima semana para você.